Quais foram as mentiras que você acreditou até hoje sobre dinheiro que te impediram de realmente cuidar daquilo que merece ser cuidado? Nesse episódio de hoje, eu trouxe uma convidada mais do que especial, uma consultora financeira, para te ajudar a tirar de uma vez por todas todos esses mitos sobre dinheiro aí da sua cabeça. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um Sabercast especial, seguindo aí as orientações de vocês que estão sempre me acompanhando. Hoje trago uma convidada especial para a gente sequenciar aqui no meio deste assunto especial deste mês de abril, onde nós começamos falando sobre mentiras, onde nós estamos aqui nessa minissérie sobre resiliência. E nesse nosso episódio de hoje eu quero trazer um assunto um tanto quanto polêmico, mas que eu tenho certeza que talvez em algum momento você já deve ter passado por alguma dificuldade, ou talvez aí sirva como uma prevenção, mas que requer de fato a nossa atenção. E para eu não falar aqui sozinha sobre este assunto, eu fiz questão de trazer uma especialista para compartilhar aqui algumas dicas, alguns conceitos para nós abrirmos os nossos olhos e cuidarmos melhor do que, minha gente? Cuidar do nosso dinheiro, não é mesmo? E para isso, trouxe aqui minha amiga super querida, que você que já me acompanha há mais tempo já deve ter visto e ouvido falar sobre ela, a Dani Monteiro, consultora em finanças. Muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui desse Sabercast, agora num formato novo, né? A gente já fez algumas lives juntas, Sim. Agora somente no formato áudio. Então é um prazer enorme participar e poder contribuir aí com um pouco do conhecimento que eu tenho para os seus ouvintes, ou melhor, seus ouvintes, né? Porque acredito que a grande maioria seja mulher. Exatamente, Dani, aí ela... Há alguns momentos aí ela já compartilhou que ela é ouvinte aqui do nosso Sabercast também e hoje aceitou aqui o meu convite na sua agenda super concorrida para poder colaborar aqui com a gente. Então, já quero aproveitar e pedir para você nos honrar compartilhando ao final deste episódio com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo valioso e gratuito que a nossa consultora oficial aqui de finanças vai estar dando aqui pra gente nessa semana. E eu convidei a Dani justamente para trazer aqui para nós algumas mentiras que a gente acredita a respeito de finanças, algumas coisas aí totalmente erradas que a gente tem sobre isso, e eu quero já passar para ela e trazendo o que ela preparou para eu e você que estamos aqui acompanhando esse episódio de hoje, abrirmos os nossos olhos e começarmos a ter um pouco mais de cuidado aí com o nosso dinheiro. Então, segue aí, Dani, dentro dessas dicas. Você que está nos ouvindo, pega aí papel e caneta, porque acredito que vai ser muito importante esse nosso conteúdo de hoje. Com certeza, Amanda. A área financeira em específico, né? A gente tem muitos mitos que circundam o tema. As pessoas hoje em dia, por um lado é bom, porque tem muito conteúdo na internet, nas redes sociais. Hoje em dia é um dos temas mais falados. É fácil a gente encontrar conteúdos sobre o tema. Isso é muito positivo, porém tem o lado negativo de ser disseminado muita informação errada, distorcida, muita ilusão. As pessoas tendem a querer pegar alguns gatilhos, aqueles atalhos para conseguir um ganho mais rápido. Então, tema que é bastante importante, mas também traz essa sensibilidade, porque tem muitos mitos, inverdades que rondam o tema financeiro, sem contar que também a nossa cultura brasileira ela não ajuda muito. Então, muitas das crenças que a gente carrega são desde a nossa infância, da nossa criação, muito
vindo dentro de casa, da nossa família, do ambiente escolar, social, né? A gente não aprende sobre esse tema muitas vezes nem dentro de casa, nem na escola. Então, às vezes, quem nunca, né, cresceu ouvindo algum tipo de crença sobre dinheiro ou sobre investimentos e tudo mais, que não é pra mim, será que não é só pra quem tem muito dinheiro, né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. E aí, como tem muitas coisas, e eu, como boa ouvinte do Sabercast, igual a Amanda já adiantou, eu sei que nossos episódios aqui, eles não tendem a ser muito longos, então, dentre várias opções aí que circundam esse tema das finanças, eu escolhi aqui basicamente duas principais mentiras, digamos assim, que as pessoas infelizmente costumam acreditar, para a gente falar um pouquinho sobre, entender qual é o impacto disso e entender o principal, por que isso não é uma mentira. E aí, para encerrar, a gente vai falar uma grande verdade aí sobre esse tema. Ô, Dani, então, até cortando aqui você rapidinho, até interessante isso que você falou, né, que realmente tem informação em todo lugar. E até baseado nessas crenças que as pessoas têm, dependendo da fonte aonde ela vai procurar, ao invés de facilitar, isso reforça esse bloqueio que a pessoa já tem. E aí ela acaba deixando mais ainda para depois, para amanhã ou para nunca, essa questão de realmente olhar com mais cuidado e com mais carinho para as finanças, né? Exatamente. Então tem esse perigo a mais aí, como você bem falou, em relação a esse tema. Então, a primeira mentira aqui que eu selecionei para a gente falar um pouquinho sobre é que finanças são apenas para quem ganha muito dinheiro. Já começamos com uma ótima polêmica, né? Então, você que está aí, já abra aí bem os seus ouvidos para ouvir sobre essa mentira que talvez você acreditou até hoje. Exatamente. Claro que, né, assim, não tem como a gente saber quanto ganha ou quanto deixa de ganhar. Então, às vezes as pessoas, assim, até mesmo clientes, eles chegam, mas talvez seu trabalho não seja para mim, porque eu ganho muito pouco, então de nada adianta, porque eu ganho muito pouco, né? Então, assim, saiba que nada poderia estar mais longe da verdade, né? Essa é uma crença, assim, muito enraizada, que pode acabar desencorajando as pessoas de cuidar das suas próprias finanças. No entanto, como eu já disse, nada poderia estar mais longe da verdade. Assim, as finanças pessoais, elas são cruciais para todo mundo, independentemente do quanto a pessoa ganha. Todos podem, não somente podem, mas devem cuidar das finanças pessoais. Então, assim, é uma questão de priorizar, de planejar e ser disciplinado, né? E por quê? E alguns porquês dessa questão aqui de mostrar como isso é uma mentira. Primeiro, em relação a priorizar o uso do dinheiro. Vamos ser bem diretos aqui. Não importa quanto dinheiro você ganha, vai sempre ter decisões para ser tomadas de como gastar. Então, se você ganha muito ou se você ganha pouco, com certeza no seu dia a dia você tem decisões importantes de como gastar. Então, você precisa saber priorizar o uso do seu dinheiro. Então, pessoas de todas as faixas de renda precisam priorizar os gastos de acordo com as necessidades, de acordo com as metas financeiras, que cada um tem. E, claro, tem a questão de, a gente nem vai entrar muito aqui no tema, senão vai ficar um podcast muito longo, das pessoas terem clareza de quais são as suas necessidades, ter clareza de como definir boas metas, Mas é bastante importante você buscar ter essa clareza, essa consciência, para que você consiga definir bem as metas que você tem para usar o dinheiro de acordo com isso. E claro que, a depender aí do seu orçamento, pode significar que você vai precisar sacrificar algumas compras, principalmente aquelas compras impulsivas, aquelas compras menos importantes, em favor de economizar para uma emergência, para pagar alguma dívida, ou seja, investir numa educação ou desenvolvimento pessoal. Então, isso é bastante importante e mostra que não importa quanto ganha, você precisa saber priorizar o uso do seu dinheiro. Mesmo porque só vai entrar e você não vai saber para onde que tá indo, o quanto que ele já tá predestinado, Porque a gente tem isso. A gente tem o que a gente gostaria de gastar
e tem aquilo que a gente precisa gastar para sobreviver, né? Que as nossas necessidades aí de casa, alimentação, essas questões todas, né? Então, independente do quanto entra, a gente precisa ter a consciência do que está entrando, mas já do que é fixo, que a gente tem ali todo mês, do que a gente tem para fazer com o que sobra, seja para gastar ou seja para poupar, como você mesma disse aí, né? Que acho que nem muitas pessoas acabam fazendo isso, porque tem aquela mentira também que as pessoas falam que não sobra dinheiro. Exato, exatamente. E eu diria até que, às vezes, quanto menos você ganha, talvez você ainda precise mais ainda, não é mesmo? Cuidar, né? Cuidar e usar cada centavo com muita consciência. Né? Então, até vai muito ao contrário do que as pessoas acreditam, né? Talvez quanto menos você ganha, seja mais necessário ainda ter essa clareza. E para saber justamente o que fazer e o que não fazer, vem justamente o outro ponto, da importância da gente conseguir entender que a gente precisa cuidar das nossas finanças independentemente do quanto a gente ganha. O planejamento financeiro a longo prazo. Ter um plano financeiro sólido é fundamental para a gente conseguir alcançar as metas de longo prazo, como, por exemplo, comprar a tão sonhada casa, que é o sonho da grande maioria dos brasileiros, garantir a educação dos filhos, ou que seja se aposentar, né, confortavelmente. Uhum. Então, mesmo se sua renda for modesta, é possível criar um plano financeiro realista que vai levar em consideração suas metas e seus recursos disponíveis. Então, vai considerar a sua realidade para você conseguir fazer esse planejamento financeiro. E o planejamento financeiro não se trata apenas do quanto dinheiro você tem agora, mas de como você o administra e como você faz esse dinheiro crescer ao longo do tempo. Então, percebe a diferença? Né? Então é muito importante isso. E aí, às vezes, planejamento financeiro. E aí, às vezes, as pessoas elas acabam nem começando, porque elas estão pensando no passo que ela teria que dar lá no final de tudo isso que a gente deveria fazer, e não está se dedicando a fazer o básico, né? Que é olhar, é que nem você falou aqui, né? Olhar o quanto que está entrando, para onde que está indo. E aí, às vezes, as pessoas elas já ficam pensando lá na frente em investir, em de fato ali, que nem você falou, né? Comprar casa, mas não tá vendo se vai sobrar e o quanto vai sobrar para isso ou não. E aí acabam nunca fazendo absolutamente nada e sendo reféns eternamente desta mentira que acaba usando para se confortar, para dizer que não tem dinheiro guardado, que as contas estão atrasadas, mas é porque eu ganho pouco, então não dá para eu cuidar das minhas finanças direito, porque não é necessário. Vou vivendo assim e a vida segue dessa forma. O famoso, né? Vou deixar a vida me levar, né? É um perigo, né? E aquela questão que acho que até, se eu não muito me engano, você já falou sobre isso em algum dos episódios, que se a gente tem uma meta muito grande, a gente precisa diminuir, né? Quebrar, né? Em várias, quebrar essas metas, né? Para que elas fiquem mais palpáveis, mais realistas, né? Justamente para que a gente consiga ir ganhando a motivação para fazer tudo, né? E seguindo passo a passo que precisa ser feito. E falando em motivação, outro ponto importante ainda dentro dessa mentira é a questão da disciplina financeira. Uhum. Porque é muito mais importante até mesmo que a motivação, porque nem sempre estaremos motivados. Sim. Mas a questão da disciplina, ela é essencial. E ela é uma habilidade que ela pode e deve ser desenvolvida por qualquer pessoa, independentemente do quanto eu ganho. Uhum. Eu preciso ter a disciplina financeira. E o que é, Dani, ter a disciplina financeira? Envolve manter um orçamento, né? Não somente manter, mas ter e acompanhar, né, esse orçamento. Sim. Viver dentro dos seus meios, né? Dentro dos seus meios o quê? Financeiros, dentro da sua capacidade, né? Não querer também ali dar um passo maior do que a perna, não gastar mais do que ganha. Viva a sua realidade, não a realidade dos outros, né? A comparação às vezes acaba dando uma falsa sensação de que você pode também, né? Exatamente. Economizar regularmente, evitar dívidas desnecessárias. Então, embora possa exigir assim, um esforço e comprometimento, a disciplina financeira ela é fundamental para a gente construir a estabilidade financeira e alcançar os objetivos de vida, sejam eles quais forem. Então, é essencial desenvolver essa habilidade e ela é para todo mundo, independentemente do quanto a gente ganha.
E claro, não daria para falar sobre qualquer tema de finanças sem falar da própria educação financeira em si, né? A educação financeira, ela é a chave para capacitar as pessoas para tomarem decisões informadas sobre o seu dinheiro. Então, como eu até comentei no início, né, hoje é muito bom que a gente tem diversos recursos disponíveis para estudar sobre o tema, desde livros, cursos online, lives, podcasts, né, por que não? Consultores financeiros como eu também, que desenvolvo esse trabalho. Então, tudo isso são recursos que podem ajudar as pessoas a melhorar a sua compreensão sobre as finanças pessoais, independentemente do quanto rende, né, do quanto ganha. Sim. Então, tem muitos conteúdos gratuitos por aí, igual eu comentei. Claro que a gente precisa ter o mínimo de filtro na hora de buscar esses recursos, principalmente os recursos gratuitos, para entender se aquilo é uma fonte confiável para você se alimentar, né, para você beber daquela fonte. Mas Sim. Hoje em dia, basicamente, só não aprende a cuidar do dinheiro quem realmente não quer, porque tem muito recurso aí disponível e isso é algo muito positivo. Muito bem. Então, em resumo, para desmistificar de uma vez por todas essa crença, finanças pessoais não são, né, apenas para quem é rico. Todos, independentemente da sua renda, podem e devem cuidar das suas finanças pessoais, priorizando, planejando, sendo disciplinados em relação ao uso do seu dinheiro, né? E é essencial superar esse mito de que apenas os que ganham muito dinheiro podem ter estabilidade e prosperar no longo prazo. Sim. Isso não é verdade. Desde que você siga um pouco aí desse passo a passo, digamos assim, que eu acabei de citar, com certeza, dentro da tua realidade, e para você também trabalhar e melhorar, né, porque não a sua capacidade de gerar mais dinheiro, trazer mais qualidade de vida e construindo, para que você consiga também prosperando cada vez mais, né? Tudo isso vai te ajudar a evoluir financeiramente falando. Bom, então, em resumo aqui, você que está aí nos ouvindo, entrou dinheiro, não importa se é R$1 ou se é 100 mil reais, ó, já estou profetizando aí na sua vida. Amém. Cuide das suas finanças, não importa o quanto, mas entrou dinheiro, não importa a idade, né? Isso também é importante, né? Passar já para nossas próximas gerações aí, não importa a idade, mas entrou dinheiro, nem que seja R$1, já é dinheiro, então você já pode e deveria, pelo menos, já se preocupar em como administrar bem este dinheiro. Com certeza. E até, trazendo um spoiler do próximo ponto que eu vou falar, na verdade, assim, se você tiver até mais tempo, quanto mais novo você for, melhor vai ser, né? Porque o tempo, ele é um fator, assim, essencial quando a gente fala de finanças, de investimentos. Mas, claro, também você que é um pouco mais experiente, digamos assim, também não vai achar que só porque você tem, digamos, menos tempo, isso é negativo. Eu vou falar também sobre isso, né? Então, cuidado aí também para não levar o pé da letra. Então só para quem tem muito tempo. Não, também não é bem assim. Vamos com calma. Não crie uma outra mentira para você acreditar, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, outra mentira que eu separei aqui, que é bastante comum, e nossa senhora, eu ouço muito essa mentira no meu dia a dia. Acho que é uma das desculpas que as pessoas mais têm para não cuidar das suas finanças. Inclusive, eu já tive essa um dia. Pois é, dona Amanda, pois é, você já foi essa pessoa, né? De falar que o quê? Orçamento é restritivo e chato. Nossa senhora, isso, acho que de 100 pessoas, 99,5 já pensou em relação a isso. Assim, é muito, muito, muito comum. E aí, né, pode fazer com que as pessoas evitem a criar um orçamento para gerenciar suas finanças. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e acredita, porque, sim, esse é um dos pontos, né, cuidar de um orçamento financeiro é um dos pontos que mais demandam trabalho, paciência, persistência. Inclusive, junto aos meus clientes de consultoria. De fato, esse é um calcanhar ali de Aquiles, que requer muita paciência aqui do meu lado como consultora, com os clientes, porque, sim, a maioria tem uma resistência muito grande em relação a fazer um orçamento.
que, gente, quando a pessoa falar, fazer um orçamento restritivo, ter planejamento financeiro, tira a minha liberdade, a pessoa não entendeu nada. Quando alguém me fala isso, eu falo, tá, você não entendeu nada, porque é justamente o oposto. A verdade é que um orçamento, ela é uma ferramenta poderosa e libertadora, que vai permitir que você direcione o seu dinheiro para aquilo que você realmente importa, para aquilo que é realmente importante para você. Então, é uma maneira de garantir que você vai usar o seu dinheiro, você vai gastar o seu dinheiro de acordo com as suas prioridades e objetivos financeiros. Ou seja, vai te ajudar a alcançar seus objetivos de maneira muito mais eficaz. Então, ao contrário de tirar sua liberdade, é dar liberdade para que você, de fato, use o dinheiro da melhor forma. Fora que a gente consegue trazer isso para uma realidade mais próxima, né? Porque a gente vê tudo ali discriminado, com seus valores, a gente consegue trazer ali a previsibilidade de como vai ter que caminhar aquele dinheiro ali, mês a mês, tal. A gente consegue trazer uma clareza do que ficar só pensando na nossa cabeça, né? E eu acho que o exemplo muito clássico disso é cartão de crédito. A pessoa ela vai passando o cartão de crédito, vai passando, não pega a notinha, não anota nada, e ali quando chega a fatura, que nem meu pai, às vezes ele brinca, nossa, eu não gastei tudo isso. Mas por quê? Com o nosso dinheiro a mesma coisa, o dinheiro acaba o mês, a gente já, antes mesmo de acabar o mês, já não tem dinheiro. Vai pensar em alguma coisa, não pode porque não tem dinheiro. E aí, por que que não tem? Porque você não está tendo uma visão do 1 a 1, dos centavinhos ali, das descrições de cada situação da sua vida, do que você está vivendo hoje, do que você quer viver. E aí esse orçamento traz justamente essa clareza. E aí por isso dessa liberdade, né, que você fala, porque a gente consegue olhar. É a mesma coisa de estar indo para um lugar que a gente nem sabe como que faz para chegar lá. Exatamente. Esse exemplo que você citou agora é perfeito, né? Imagina que você precisa chegar no endereço X que você simplesmente não conhece. E ao invés de você colocar no GPS para que te guie, você simplesmente fala, vou arriscar, vou na sorte. Sendo que você não tem a menor noção. Você não é daquela cidade, está num destino completamente diferente. Não sabe nem por onde começa. Vai analisar o seu filho e fala, vou virando aqui. Você com certeza vai demorar muito mais para chegar no destino, se é que você vai chegar no destino, né? Então, o orçamento ele vai ser justamente esse guia, esse norte para que te direcione da melhor forma para os seus objetivos, né? Então, algumas razões aqui rapidamente pelas quais o orçamento ele é tudo menos restritivo e chato. A questão do foco nas prioridades financeiras, como a gente falou aqui, vai permitir que você identifique e priorize aquilo que realmente importa. Então, definir metas claras e objetivos financeiros para direcionar ali o seu dinheiro para aquelas áreas que são mais importantes na sua vida, né? Então, ao invés de restringir os seus gastos, o orçamento vai te ajudar a garantir que seu dinheiro vai ser usado de uma forma alinhada com as suas prioridades e com seus valores. Também vai te ajudar no controle e na consciência financeira. Porque quando a gente cria um orçamento, a gente ganha mais controle sobre aonde a gente está gastando. E vai ter uma compreensão muito mais profunda de como o dinheiro está sendo gasto. Porque as pessoas têm muito aquela questão de fazer contas mentais. Quem nunca, né? Sim. Mas pegar um Uber é baratinho. É 10, 15 reais. Legal, faz isso todos os dias. Vezes 30. Quanto é que não vai dar no final do mês? Dani, mas é só um iFood. Deu aqui 25 reais. Ok, faz isso. Basicamente todos os dias, quanto que não vai dar um pouquinho vira muito ali no final do mês, não é mesmo? Sim, esse negócio do iFood até, eu não sei se você vai lembrar, mas o pessoal que tá aqui, que é mais das antigas, que me acompanhou em alguma série de lives que eu já fiz no Instagram, já me ouviu falar desse relato, que na época um pouco antes da pandemia, eu acho, que eu tinha um cartão de crédito que eu deixava cadastrado só no iFood, eu não usava esse cartão para nenhuma outra finalidade. E ali quando chegou a fatura do mês, 800 e tralalá. Eu falei, oi? Nossa. Então realmente a gente não percebe. Exato. E se você tem um controle orçamentário, né, e você alimenta, e você acompanha aquilo,
vai evitar esse tipo de coisa. Então você vai conseguir identificar também com mais facilidade aonde você pode cortar gastos desnecessários e redirecionar aquilo para aquilo que é mais importante. Somente tendo um controle que a gente consegue fazer isso. Então, ao invés de restringir as escolhas, um orçamento eficaz vai te oferecer essa clareza e essa consciência, permitindo que você tome as decisões mais informadas. Né? Sem contar que também a questão de, é chato, tal. O que é mais chato, né? Você simplesmente ficar sempre estressado porque não tem dinheiro, às vezes fica até mesmo ansioso porque acha que talvez não vai dar. Não sei para onde está indo o meu dinheiro, estou gastando mais do que eu ganho, eu não sei como reduzir isso. Para mim, na minha opinião, isso é chato. Né? Agora, quando eu faço um controle orçamentário, vai permitir que o quê? Eu reduza todo esse estresse financeiro. Isso vai reduzir, gente, significativamente. Por quê? Fazendo um controle financeiro vai te trazer uma sensação de segurança e de controle sobre as suas finanças, de você de fato ser o dono do seu dinheiro. Por quê? Você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. E aí, com isso, você vai conseguir criar um plano para alcançar seus objetivos financeiros. E isso vai te ajudar a diminuir a ansiedade. E vai, com certeza, te proporcionar mais paz de espírito. Então, assim, para quebrar aí essa questão de que é chato. Chato é você não ficar com esse não ver para onde está indo. Toda, e não saber para onde está indo o seu dinheiro, exatamente. E fora que aqui a gente poderia gravar facilmente nem um outro episódio aqui, mas poderia gravar uma live completa só para falar de coisas que você não está vendo, mas que o seu dinheiro está indo embora e você não está nem percebendo porque você não tem um orçamento. Hashtag fica a dica, esse bando de taxa que você paga aí não soma para ver num ano quanto que você está dando dinheiro que às vezes você não está nem usufruindo de nada. Bom, fechamos esse assunto. Aqueles fantasminhas, né? Aqueles fantasminhas que vão roubando ali o dinheiro. Sim. Tem muito disso, gastos fantasmas no orçamento. E a questão, né, contrariamente à crença popular, né, um orçamento ele não precisa ser rígido ou inflexível. Então ele traz muita flexibilidade e também a possibilidade de a gente adaptar. Porque, gente, é uma ferramenta totalmente flexível e ela pode ser ajustada e adaptada conforme necessário para atender as mudanças também que acontecem na sua vida. Então traz toda essa flexibilidade de acordo com uma mudança financeira, de acordo com uma mudança econômica, de acordo, enfim, com as suas prioridades que também mudam. Então, se surgirem despesas inesperadas ou seus objetivos mudarem, você pode revisar e ajustar o orçamento para refletir essas mudanças. E aí sim se manter no caminho certo para o sucesso financeiro. Então, resumindo, um orçamento ele não é restritivo ou chato, mas sim uma ferramenta muito poderosa e sim libertadora que vai te ajudar a direcionar o seu dinheiro para aquilo que realmente importa para você, né? Não é que importa para mim, importa para você. Garantindo, né, que você vai estar alinhado com as suas prioridades e seus objetivos financeiros. Porque quando a gente cria e acompanha um orçamento, a gente consegue ter mais controle e consciência. E claro, como a gente falou, a paz de espírito em relação às finanças, né? Preparando aí o terreno para um futuro financeiro muito mais sólido e próspero. Então, o orçamento é do bem, minha gente, não é do mal. Exato. É um amigo, não é um inimigo, pelo amor de Deus. Bom, e agora vamos para a verdade, né? Diante de tantas mentiras aqui, dentro de 2 tópicos só que a gente trouxe para esse episódio de hoje, vamos para uma grande verdade em relação a finanças, então. Exato. E aí, já revelando ali o spoiler que eu comentei em algum momento aí do podcast, nunca é tarde para começar a poupar e investir. Então, sim, precisamos falar sobre tempo. Sim. Então, assim, nunca é tarde, gente, para a gente tomar as medidas para melhorar a nossa situação financeira e construir um futuro mais seguro e estável. Então, assim, ainda que você comece mais tarde na vida financeira, saiba que é possível construir um futuro, né, financeiro sólido. O importante é o quê, gente? Começar e manter a consistência. Porque se a gente não começar, o tempo ele vai passar da mesma forma. Sim. Então comece, não importa, né? Eu gosto até de falar assim, antes tarde do que mais tarde ainda. Tá? Então a ideia de que pode ser tarde demais para começar a poupar ou investir é um mito que pode acabar desencorajando muitas pessoas, né, que estão mais adiantadas em suas carreiras ou próximas à aposentadoria. Então vamos
falar aqui rapidamente alguns pontos para a gente considerar, mostrando por que nunca é tarde para a gente começar nessa jornada de poupar e investir. Bora. Primeiro, os benefícios do tempo e do crescimento exponencial dos juros compostos, né? Então, assim, embora começar a poupar e investir mais cedo na vida ofereça mais tempo para o crescimento do dinheiro, igual eu comentei, mesmo a gente começando um pouco mais tarde, ainda assim vai oferecer benefícios significativos. Por quê? Gente, os juros compostos, né, o que a gente fala de poder dos juros compostos, é que quanto mais tempo tiver, ele vai poder trabalhar mais tempo a seu favor, contribuindo, né, ali para transformar os seus aportes, né, as suas contribuições regulares mais substanciais, né, ter esse poder de multiplicar ao longo do tempo. Então, mesmo que você tenha perdido alguns anos, começar agora pode resultar em um aumento significativo no seu patrimônio. Então, como eu falei, antes tarde do que mais tarde ainda. Então, para de bobagem de achar que você pode estar tarde demais, velho demais para começar a poupar, investir. Isso não existe. Quanto antes você começar, melhor, tá? E a questão do foco também na estratégia e na diversificação. Por quê? Independentemente da idade que você começa a investir, o seu foco precisa estar na estratégia e na diversificação dos seus investimentos. Né? Muita gente foca na questão da rentabilidade. Eu quero o investimento que mais rende. Gente, a rentabilidade ela é menos importante do que eu ter uma estratégia e eu conseguir diversificar os meus investimentos. Porque a rentabilidade ela vai ser a consequência. Se eu tenho uma boa estratégia para escolher os investimentos que vão estar alinhados com o meu perfil, né, e com os meus objetivos de curto, de médio e longo prazo, com certeza isso vai trazer um bom potencial de crescimento no longo prazo. Né, e vai fazer com que eu dilua, né, o risco escolhendo diferentes tipos de investimentos. Né? Aquela frase muito famosa de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Então, traçando uma boa estratégia, fazendo uma diversificação, vai maximizar as chances de eu alcançar os meus objetivos financeiros, mesmo que eu comece um pouquinho mais tarde, tá? Outro ponto importante quando a gente fala de investimento, independentemente do tempo, e às vezes até se você já estiver na idade aí um pouco mais avançada, é você se lembrar que é importantíssimo ajustar suas estratégias de investimento. Porque à medida que a gente vai se aproximando da aposentadoria, pode ser necessário ajustar as nossas estratégias para que os nossos investimentos fiquem mais alinhados, né, com os meus objetivos, que é algo que era um dia de longo prazo passa a ser de curto prazo. Exato. Né? Então, quanto mais perto ali eu tiver da aposentadoria, vai envolver provavelmente eu ter uma alocação mais conservadora, diminuindo ali o meu risco, né? Trazendo ali a minha carteira para eu usufruir daqueles benefícios mais no curto prazo. Né? Então, isso é bastante importante. E, claro, falando também dessa questão do tempo, tem o plano de aposentadoria, né? Até mesmo de pensões. Então, mesmo que você esteja se aproximando da idade de aposentadoria, ainda tem tempo para você se planejar e garantir um futuro financeiro estável. Isso pode envolver questões de opções de aposentadoria, incluindo pensões, planos de previdência, seja pública ou privada, ou outras fontes de renda, né? E trabalhar com um planejador financeiro, um consultor financeiro, vai te ajudar, né? Pode te ajudar a criar um plano aí abrangente para a sua aposentadoria, levando em consideração as suas necessidades e seus objetivos. Então, para resumir essa grande verdade aqui, nunca é tarde para a gente começar a investir e a poupar. Como eu disse, antes tarde do que mais tarde ainda. Então, gente, mesmo que você tenha perdido um tempo aí no passado, pode ter certeza que ainda há muitas oportunidades para você melhorar a sua situação financeira e construir um futuro mais seguro e mais próspero. O importante é começar agora. E manter a consistência, obviamente, ao longo do prazo. Não adianta nada começar hoje e parar daqui um mês, 2 meses, um ano. Comece e continue, né? Ajustando as estratégias conforme for necessário, obviamente, para atender essas necessidades e seus objetivos em diferentes estágios da vida, sejam eles quais forem. Perfeito? Muito bem, então, né? Se estamos falando sobre sermos resilientes, nada melhor do que a gente já antecipar
e nos prepararmos para não passarmos por situações difíceis, e aqui no caso do nosso tema de hoje em relação à nossa vida financeira. Mas claro que você que está aqui nos ouvindo precisa começar de alguma forma, né? Como a Dani já frisou bastante aqui, eu também reitero essa frase. Não importa, comece agora, quem sabe hoje, né? Afinal de contas, estamos no dia oficial do Hoje Eu Começo, então quem sabe hoje seja aqui um convite para você começar a cuidar das suas finanças, que você comece a ter esse olhar, e aí de repente se você vê, Amanda, isso está muito difícil, Amanda, eu consegui até começar alguma coisa, mas vejo que de onde eu estou, para onde eu quero continuar seguindo aqui, eu preciso de ajuda. Então, Dani, nossa querida consultora financeira aqui, diga onde as pessoas podem te encontrar caso elas enxerguem que caminhar junto com o orçamento, como a gente já disse aqui, mas com o auxílio ali da nossa GPS oficial de finanças, Dani Monteiro aqui, né? Vai ficar muito mais fácil. Então, aonde as pessoas te encontram, quais são os tipos de serviço que você consegue oferecer para ajudar as pessoas, desde as iniciantes até as mais arrojadas aí, que de repente podem querer ajustar melhor a sua vida financeira. Perfeito, Amanda. As pessoas podem me encontrar no Instagram, principalmente. O meu @é Dani Monteiro Finanças, né, sem o cedilha. Uhum. Ali você pode ver bastante conteúdo que eu já fui mais ativa, né? Que eu já postei. Você pode ser direcionado ali para o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, entender um pouco mais dos meus serviços, ou me chamar em inbox. E basicamente, qualquer coisa que você precisar em relação à sua vida financeira, eu consigo atuar. Desde aquelas pessoas que estão no estágio mais básico, até um estágio mais avançado, não importa o seu objetivo. Tudo que tem a ver aí com o universo de finanças, eu consigo te ajudar. Seja através da consultoria financeira, seja através de uma mentoria, um curso ali online que é gravado, que não é diretamente meu, mas da empresa que eu trabalho, seja algo mais voltado somente para investimentos, enfim, aquilo que você precisar em relação à sua vida financeira, eu consigo te auxiliar. Então, se tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, só ir até o meu Instagram, me mandar uma mensagem, vai ser um prazer enorme a gente conversar para eu conseguir ver a melhor forma para te orientar. E até mesmo para você que está aí nos ouvindo, trabalhar a sua mentalidade financeira. Então, a Dani é exemplar, né? Não canso aqui de trazer elogios, porque a mulher tem muitos anos de estrada, né? Não é esse povo influencer aí aleatório da internet, então não estaria dando esse espaço para uma pessoa qualquer. Então a Dani tem muitos anos de experiência, realmente sempre quando eu falo sobre finanças é ela que eu convido. E você pode confiar aí de olhos fechados. Vou deixar o @ dela na descrição aqui para você localizar mais fácil. E vamos, de fato, exterminar estas crenças sobre dinheiro, sobre finanças. Espero que esse conteúdo do nosso Sabercast aqui, que ficou riquíssimo, um pouco fora do nosso tempo padrão, mas eu creio que realmente foi um assunto muito pertinente. Você nem percebeu o tempo que você está aqui conosco, mas é realmente para te ajudar de alguma forma aí muito simples e básica, porque senão a gente ia ficar meio dia aqui falando sobre esse tema, mas que eu espero que tenha servido para te auxiliar de alguma forma, e como eu sempre digo, que não fique apenas aí como algo que você ouviu, mas seja algo que você comece a praticar a partir de hoje, a partir de agora, que seja sair deste episódio e já começar a seguir a Dani, para você já aproveitar os conteúdos gratuitos dela que tem lá no Instagram, e também já chamá-la ali para uma consultoria financeira, para ela te ajudar a dar uma direção aí, porque ainda tem muito chão pela frente nesse ano de 2024, e dá sim para você já começar a colher alguns frutinhos de acordo com a sua dedicação nessa área. Certo, minha gente? Dani, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem clientes aí a atender nos próximos períodos, mas eu quero te agradecer de coração
por essa parceria que a gente sempre tem e por você estar mais uma vez aqui colaborando comigo e com todo o pessoal que vira e mexe me acompanha por aqui. Imagina, Amanda, eu que agradeço, de verdade é uma honra poder participar. Agora, como não é palestrante, mas né, fazendo uma convidada, não somente ali como convidado, não ouvindo né, o episódio. Eu espero de verdade ter contribuído. De fato, passamos aí um pouco mais do tempo. Eu tentei resumir o máximo possível, mas de verdade agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, foi uma honra. E querendo falar mais sobre esse tema, só me chamar que vai ser um prazer voltar aqui novamente. Muito bem, lembrando você que está aqui nos acompanhando toda segunda-feira, tem episódio novo do nosso Sabercast, então você que não acompanha, já começa aí a acompanhar, como eu disse lá no começo, honre o nosso tempo aqui e compartilhe este episódio com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal oficial do Sabercast é o Spotify, mas recentemente tenho colocado também ali no YouTube. Então, se de repente ficar mais fácil para você, é só digitar Sabercast lá no YouTube. Você também vai conseguir ouvir esse episódio com a Dani e todos os outros episódios anteriores do nosso Sabercast. Deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria. Dani, muito obrigada. Você que está aqui nos ouvindo, nós nos encontramos no nosso próximo episódio do nosso Sabercast. Um grande beijo, Dani. Beijo, Amanda. Até mais, pessoal. Beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.